Querido irmão, querida irmã, hoje nós celebramos uma solenidade muito importante na igreja. As colunas, os apóstolos Pedro e Paulo, apóstolos, mártires que seguiram Jesus, que deram a sua vida até o fim. As leituras de hoje nos ajudam a entender a cristologia, a eclesiologia da igreja, através desses dois grandes pastores. Na primeira leitura, nós temos a paixão de Pedro, nos Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Por que a paixão de Pedro? Porque a vida de Pedro nessa leitura é uma vida que se configura com a vida de Cristo. Estamos na época de Herodes, na época dos pães ázimos, próximo à festa da Páscoa. Herodes, o imperador muito cruel, manda prender alguns membros da igreja para torturar essas pessoas. Manda matar a espada Tiago, e como isso agrada os judeus, o Herodes continua, até mesmo nos tempos de hoje, para agradar as pessoas através do poder opressor, oprimindo, maltratando os outros. Então mandam prender a Pedro. Pedro, aquele que está na condução da comunidade, ele é preso. E ele deve ser muito perigoso, porque ele está preso, guardado por 4 grupos de soldados. 4 grupos. 4, mais 4, mais 4 e mais 4. São esses 16 soldados que se revezam para guardar esse homem Pedro. Agora, no versículo 5 desse capítulo 12 dos Atos dos Apóstolos, nós entendemos um pouquinho qual é a missão nossa de batizados, de cristãos, no tempo de hoje, em relação ao Papa Francisco, o Pedro dos nossos tempos. Diz assim o versículo 5: enquanto Pedro era mantido na prisão, a igreja rezava continuamente a Deus por ele. Esta é a igreja que deve ser vigorada hoje, que reza continuamente pela missão do Papa Francisco. Nós devíamos reclamar menos e rezar mais pela missão do Papa, para que ele esteja em pé, seja sempre fiel, lúcido, tenha a fé de Pedro, como Pedro na prisão, mas uma comunidade que estava rezando por ele continuamente. Esta é a igreja que nós devemos fazer a experiência hoje. Época da Páscoa, época também que Jesus foi preso. Enquanto Pedro dormia, ele era vigiado por 2 guardas. Jesus na cruz era ladeado por 2 ladrões. A vida de Pedro cada vez mais próxima da vida de Jesus. Aparece então o anjo do Senhor. Quando ele entrou, ele iluminou toda a cela aonde estava Pedro. É a mesma luz que iluminou Paulo, ou deixou cego no caminho de Damasco. Essa luz da cela da prisão é o Cristo que é a luz do mundo, é a luz da ressurreição que chega a todos os povos. Talvez você esteja numa cela de prisão, de desânimo, de doença, de dores. Deixa Deus iluminar esse lugar escuro da sua vida hoje, como iluminou aqui a cela onde estava Pedro. O anjo tocou no ombro de Pedro, acordou ele e disse: levanta-te depressa. É Deus, através do anjo, dizendo para nós: olha, você pode estar numa situação difícil, pensando que já fez muita coisa, nada disso. Eu, Deus, tenho muito ainda para fazer através de você. Levanta depressa. As correntes caíram das mãos de Pedro. E aí, como se fosse uma paramentação litúrgica, porque a gente se paramenta para a missão. O anjo disse para ele: coloca o cinto.
calça as sandálias, coloca a tua capa e vem comigo. Nós também precisamos nos paramentar assim, para irmos à missão. E aí, Pedro diz assim, de um modo muito consciente, o Senhor enviou o seu anjo para me libertar do poder de Herodes. Assim Deus acompanha o Papa, assim Deus acompanha cada um de nós. A segunda leitura de hoje, dessa missa da solenidade de Pedro e Paulo, é a segunda carta de Paulo a Timóteo. Aqui nós chamamos também esse texto de testamento, o testamento de São Paulo. O testamento normalmente alguém escreve quando está no fim da vida, quando está próximo da morte. E Paulo, mesmo na prisão, consciente, ele já diz assim, já estou próximo do fim, já estou próximo em derramar a minha vida em sacrifício. Já se aproxima o momento da minha partida. Ele diz 3 frases importantes. É um cristão consciente do que faz. Combati o bom combate. Está dizendo para mim e para você, olha, o combate que a gente combate todo dia para vencer as dificuldades, as lutas, não deve ser para ficar reclamando. A gente deve dizer, olha, eu estou combatendo um bom combate. Porque é vencendo esses combates que eu vou chegar no céu. Ele diz, completei a corrida. Não importa onde você chega no final da corrida de Deus. O importante é não parar no meio do caminho. Completar a corrida. E a última frase, guardei a fé. Talvez este seja um grande desafio no mundo contemporâneo de hoje. Como combater um bom combate e ainda guardar a fé? Qual é a fé que você acredita? Tem cristãos que dizem-se cristãos que cada dia pula de galho em galho. Um dia está num centro, outro dia está numa igreja que não é católica, procurando tantos esoterismos. Qual é a sua fé? Paulo tinha os olhos fixos em Jesus. Guarde a fé que você recebeu da igreja. Não fique procurando em outro lugar. E depois de tudo isso, Paulo diz assim, e nós devemos dizer também, o Senhor esteve a meu lado e me deu forças. Paulo reconhece que ele venceu, que ele esteve em pé, porque o Senhor estava do lado dele. Ou como cantou o Salmo hoje, de todos os temores, me livrou o Senhor Deus. O Evangelho de hoje é muito parecido, se você foi na missa do domingo passado, você ouviu esse Evangelho de São Lucas. São Lucas, quando ele escreve para o povo. Hoje nós estamos ouvindo o Evangelho de Mateus. Mateus ele tem a intenção primeira também de escrever para a comunidade judaica. Então ele tem algumas nuances diferentes. Mateus coloca hoje Jesus no lugar afastado da capital, lá no alto da Galileia, na região chamada Cesareia de Filipe. Cesareia de César, porque era uma cidade também onde havia o culto ao imperador César. De Filipe, porque lá Herodes colocou esse nome ao seu filho Filipe. Próximo de Nazaré, esse é o local de Galileia de Filipe, próximo ao Monte Hermon, um lugar de fontes de água. Jesus ele tem a intenção de se localizar num lugar distante para dizer assim, a pergunta que eu vou fazer, ela é tão importante que ela tem que estar longe das influências, longe do poder econômico, do poder político, do poder ideológico e do poder religioso. A resposta desses apóstolos, desses discípulos, tem a possibilidade de ser uma resposta autêntica, porque está longe dessas influências. Mas ao mesmo tempo, como nessa cidade tem o culto ao imperador César, que se proclama Deus, é para dizer também, aqui, ao proclamar a fé em Jesus, eles vão estar dizendo, não é esse culto que me realiza, mas eu acredito no Deus vivo. E ali Jesus pergunta, domingo passado ele perguntou, quem disse que eu sou? No Evangelho de Mateus, ele então pergunta, e vós? Quem dizem os homens ser
o Filho do homem. Quem diz os homens ser o Filho do homem? O Filho do homem é um termo profético, messiânico, ao mesmo tempo humano, mas que a comunidade judaica que Pedro está escrevendo, que Mateus está escrevendo, tem familiaridade com esse termo. Quem diz os homens ser o Filho do homem. Olha só, as respostas que surgem são várias. Uns dizem que é João Batista, aquele que preparou o caminho, mas terminou a sua vida com a cabeça decapitada. Outros dizem que é Elias, que desapareceu numa carruagem de fogo levado ao céu. As tradições judaicas esperam a volta de Elias. Outros dizem que é Jeremias, que quando perseguiram que ele ia ser apedrejado, desapareceu também. Ou ainda algum dos profetas. São respostas insuficientes, mas são muitas perguntas. Às vezes, esse tipo de questionamento ajuda a igreja a se pensar, a se posicionar. Qual é o Jesus que as pessoas conhecem? Por isso que talvez você conhece no seu local que a igreja faz reuniões, assembleias, no mais alto nível, concílio, sínodo e assim por diante. Esses movimentos de igreja ajudam a gente a repensar a vida missionária, como nós estamos caminhando, como o povo está se encontrando com Jesus, qual Jesus? Aqui também, quem diz que eu sou? Tantas respostas podem dizer muitas coisas. Só que a resposta mais importante não era essa. Era uma resposta essencial que eu e você precisamos dar. Jesus se volta para eles e lhes diz: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro responde: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Domingo passado, tem uma resposta parecida: tu és o Cristo, Cristo Messias. Só que Mateus, é muito importante esse acréscimo. Tu és o Messias. Nós estamos numa época onde se espera muitos Messias. Messias político, Messias violento, que pega em armas para libertar o povo. Quando ele diz, tu és o Cristo, mas o Filho do Deus vivo, isso dá uma importância, uma qualidade na resposta muito grande. Ele não é qualquer Messias. Jesus é o Messias, o Filho do Deus vivo. Ó Iós tutel tus ontos, o Filho do Deus vivo. Esse é Jesus. E Jesus vai dizer assim para Pedro: feliz, bem-aventurada tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Na missão do Papa é para dizer assim: olha, hoje essa liturgia é para você desenvolver um amor, um carinho muito especial pelo Papa. Rezar por ele e confiar que quem revela, quem guia o Papa é o mesmo que disse aqui Jesus. Olha, Pedro, não foi a sua ciência, a sua faculdade, o seu esforço de igreja, a sua participação pastoral que te revelou isso. Foi o meu Pai, foi o Espírito Santo que te revelou. Como o Espírito Santo continua guiando o Papa, guiando a igreja, revelando através dos escritos, das exortações, das encíclicas. É o mesmo Papa hoje, o Pedro de hoje, que continua sendo revelado, recebendo as revelações de Deus para guiar a tua igreja, para guiar a igreja, a única, a igreja de Jesus. Simão, filho de Jonas. Quantos filhos de Jonas também não tem hoje? Como Simão. Jonas é aquele que, quando Deus chamou para a missão, ele de início recusou. Precisou ser vomitado pela baleia para se converter.
Pedro também faz essa experiência. E aí então, Jesus, até agora nós estamos vendo a parte cristológica do texto, onde Cristo é o centro. A segunda parte que nós vamos ver agora é a parte eclesiológica da igreja. Uma boa cristologia na igreja faz com que nós tenhamos uma sadia eclesiologia. Uma igreja sadia porque revela o verdadeiro Cristo. Quando a nossa eclesiologia não é boa, não tem as bases fortes, ela vai anunciar uma cristologia muito distante de quem é Cristo. Aqui nós temos a verdadeira cristologia e a verdadeira eclesiologia. Jesus vai dizer: eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Santo Agostinho nos diz assim: Pedro vem de pedra, e não pedra vem de Pedro. É como o cristão vem de Cristo. Esse é o nosso Pedro. Ele vem de Deus. Pedro em grego, Petros, é uma pedra menor, é uma pedra tijolo que precisa se agregar às outras pedras para fazer a construção. Pedra vem de Petra, é uma pedra grande, é uma grande rocha. É sobre esta Petra que Petros vai construir a igreja. Essa pedra é o próprio Jesus. Por isso que o poder do inferno nunca vai prevalecer sobre ela. Olha como é bonito pensar a caminhada de Pedro. Conheceu Jesus através do seu irmão André. Quando André apresenta Jesus a ele, Pedro logo se apaixona, deixa tudo para segui-lo. Pedro, ainda, quando eles estão no barco, aquela tempestade, aquela insegurança, Jesus aparece andando sobre o mar, convida Pedro para caminhar sobre as águas. Pedro vai, e quando ele desvia o olhar, ele começa a afundar. Mas Jesus dá a mão para Pedro, e segurando na mão de Pedro, ele não afunda mais. Meu irmão, a mão de Jesus está segurando a mão do Papa. Por isso a nossa igreja nunca afundará. Pedro um dia negou Jesus diante de uma mulher. Desculpa usar o termo assim, mulher, é para dizer assim, diante de uma pessoa muito mais frágil do que ele. Você conhece esse homem? Não conheço. Mas Pedro também já disse assim: Senhor, aonde você for, eu vou te seguir. Quantos de nós já não disse isso? Ao receber a aliança do matrimônio, eu vou ser fiel na saúde e na doença, todos os dias, na ordenação. Eu prometo ser fiel ao meu bispo diocesano, ao meu superior, na consagração religiosa. E às vezes nós damos essas mancadas como Pedro. Mas hoje Jesus entrega para ele: eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado no céu. Tudo o que tu desligares na terra será desligado no céu. Olha como você recebe tanta graça da igreja, né? Quando você é batizado, você se liga como filho de Deus ao céu. Quando você recebe o sacramento do crisma, você se liga como apóstolo no céu. Quando você recebe o sacramento do matrimônio, você se liga através de uma aliança a Deus no céu. Quando a pessoa é ordenado padre, ele se liga ao serviço do céu. Quando você é absolvido dos seus pecados, você se livra do inferno e se liga ao céu. Essa é a igreja que nos liga ao céu, através do Papa. Todo esse ligar e desligar é dado a todo o povo, é dado a alguns de modo ministerial, mas a Pedro é entregue pessoalmente. Quando Pedro responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, não é simplesmente o Pedro, é a voz da igreja, é a voz da comunidade. Pedro responde em nome de todos. Meu irmão, minha irmã, eu e você também somos convidados a nos ligar ao céu e ajudar as pessoas a se ligarem a Ele. Rezemos hoje pelo Papa Francisco, pela nossa igreja,
pelos apóstolos Pedro e Paulo. Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.